Os números trazem uma dificuldade imensa da gente entender aquilo que o CRB está atravessando. É óbvio que é um momento de instabilidade, um momento muito ruim, um momento em que o CRB chega a 8 jogos sem vitórias, sendo 6 confrontos de Série B e 2 de Copa do Brasil. Mas, nesse cenário como um todo, cortando só a Série B do Campeonato Brasileiro, são em 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Empates sequenciados, Goiás e Santos, e depois um engate de derrotas: Operário, Novo Horizontino, Amazonas e Ceará. Nessas 4 derrotas, tem uma sequência lógica. Dificuldade física de competir, queda técnica dos principais jogadores e algo que a gente não via normalmente, que seria a instabilidade de momentos táticos dentro de jogo do time do CRB. Eu sei que tem muita gente, e isso eu aceito como normal, que busca uma série de fatores para justificar o momento do CRB, e eu respeito isso. Tem gente que vai dizer que o Daniel não extrai mais nada, tem gente que vai dizer que o Daniel perdeu o grupo, tem gente que culpa a diretoria, não contratou, não sabe, promete uma coisa e não cumpre, não consegue gerir grupos, tem premiação atrasada, os jogadores estão agora que não tem mais premiação alta, os jogadores estão chateados e largaram o restante da temporada. Isso é o exemplo do que se vê da diretoria, que também já largou. Eu eu profissionalmente trabalho com coisas concretas, daquilo que eu estou vendo dentro de campo, ou no trabalho do dia a dia. Então você não trabalha com coisas fora de campos, com informação de bastidores? Trabalho, trabalho, já fiz muito isso, como repórter, como comentarista, como redator de longos anos na Tribuna de Alagoas, no jornal Gazeta e no meu site. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso ter indícios, dados, informações. E quando eu as tenho, eu não escondo ou não nego. Eu não tenho qualquer que seja a informação de nada dessa lista de situações que eu acabei de comentar aqui. Então, eu me atenho a o lógico do que eu estou vendo e não posso fazer enlações de que é isso, é aquilo, não tem isso, tá faltando aquilo, é o Daniel, é o Thiago, é o Marroquim. Mas do que vejo, claramente eu tenho 3 situações muito evidentes, muito evidentes.
Primeiro, assim como eu que estou falando aqui, muitos dos que estão me acompanhando aqui, acompanham o CRB ao longo da temporada. E a primeira coisa que me chama atenção é que o CRB diminuiu a intensidade física de como ele compete ou de como ele sempre competiu nos jogos. Esse é um ponto muito claro. Não é o CRB que a gente viu competir na Série B, no comecinho da Série B, não é o CRB que a gente viu competir com toda aquela intensidade, com toda aquela energia em jogos da Copa do Brasil, em jogos do Campeonato do Nordeste. E isso tem uma lógica de trabalho. Ah, quando não se compete fisicamente, então o trabalho da preparação física é ruim? Claro que não. O primeiro componente que claramente eu percebo é uma falta de competitividade física, de intensidade na marcação, na forma de fazer o jogo fluir, não só na marcação, mas também na situação ofensiva do CRB. Você tem umas tiradas de alguns jogadores que ainda mostram uma competitividade física. Eu me refiro, por exemplo, a Léo Pereira, eu me refiro, por exemplo, a João Pedro, e não é à toa que os 2 não estavam no jogo de hoje. Eu falo, por exemplo, de momentos do Hereda, de momentos do William Formiga, que são fisicamente jogadores muito intensos, de GG, que é outro com muita intensidade ao longo de todos os jogos. Mas eu diria que essa intensidade se resume a isso. Roberto, e por que você não cita o Falcão? O Falcão demonstra isso ao longo de praticamente toda a sua trajetória no CRB, mas nesse momento, se tem um jogador que não consegue ter a intensidade, é o Falcão. Então, intensidade física é o primeiro fator. E dentro disso, você tem sequência de jogos, você tem um recorte bem mais curto dentro dessa ideia de um CRB sendo competitivo em jogos, mesmo onde ele não ganha, onde ele não consegue, mas me chama a atenção que essa queda física, ela começa a vir de uma sequência de jogos do CRB, que eram até com o CRB ganhando algumas partidas, ele teve dificuldade, por exemplo, com o Brusque, eh, não sei se foi não, com o Botafogo foi goleada, mas ele teve com um outro time que ele venceu no finalzinho do jogo por 1-0, já num lance isolado do GG, cobrando uma falta, eh, e mesmo assim, era um CRB que depois desse recorte, mesmo quando ele vencia, aí vieram jogos com intensidade em relação a modelo de jogo dos adversários, que são times que têm características de Série A. Jogadores acostumados a trabalhar nessa intensidade durante um período muito mais alto, que eram Goiás, Santos, os confrontos contra o Atlético Mineiro, e tudo isso, em meio a deslocamentos, em meio a viagens. Então, não é um trabalho físico ruim, é um trabalho físico que tem um limite, porque o CRB sempre foi muito intenso, sempre foi muito forte. E a gente não consegue ver o CRB nesse sentido. Um segundo momento, que também tem uma ligação com a parte física, mas dá para a gente separar esses 2 para ser um outro fator, é uma queda técnica, uma queda técnica. Não é de um atleta, não são 2 atletas, não são 3 atletas.
Hoje, se a gente fosse literalmente falar sobre os jogadores que foram tecnicamente mal na partida, você indicaria, conversaria sobre quase todos eles. Eu ainda destaquei, por exemplo, o Hereda, nesse jogo contra o Ceará. Ainda, no meu modo de ver, fez um jogo diferente dos outros. Um jogador que buscou, propôs um pouco mais a partida. Mas os outros jogadores, principalmente aqueles que a gente considera como o esteio do time, a espinha dorsal do time, um fortalecimento técnico de liderança do time, daquele que a gente pode esperar um pouco mais, todos eles muito abaixo. Anselmo fez um jogo muito ruim, GG fez um jogo muito ruim, Falcão fez um jogo muito ruim. E a queda técnica, ela tem um somatório. CRB perdeu jogadores importantes. Ele perdeu o Fábio Alemão e ele perdeu o Caio César. Eu não estou dizendo que o Caio César era um jogador incontestável, um jogador, nota 9, que varia, assim, para um 9,5 normalmente, mas sempre está naquele nível muito alto. Não é isso. O Caio tem a intensidade física, tem uma parte técnica interessante, porque tem uma característica que não tinha no time do CRB, que era um segundo meio-campista de muita força, de arrasto, de transição e que conseguia implementar, mais intensidade para o CRB. Então você perde o Alemão com a contusão no momento excepcional da carreira que ele estava, e perde o Caio César saindo do CRB e insisto, sem que a diretoria do CRB fizesse qualquer força, qualquer esforço para que o Caio fosse seguro, para que o Caio não deixasse. Então, o jogador vai embora e até agora o CRB não conseguiu repor jogador, pelo menos com a característica semelhante à que tem o Caio. O CRB perdeu essa valência nessa parte técnica e também na questão tática. Então veja, com tantos jogadores deixando o time, com uma sequência de problemas que o time começa a ter, baixa técnica, jogadores que ou estão suspensos, ou estão machucados, ou dão uma segurada. No jogo passado foi Hereda e GG. Hoje, já foi o Léo Pereira. Então veja, todos jogadores referenciados, todos jogadores tecnicamente de qualidade muito alta e que você não consegue trazer para aqueles que substituem as mesmas valências que os jogadores têm. Então, falamos da parte física, falamos da parte técnica, mas não tem culpa do Daniel? Eu acho que tem, eu acho que tem. E aí vem o terceiro fator, que é a parte tática. Você pode dizer que o CRB tinha uma característica manjada, jogadas previsíveis, mecânicas construídas e que os adversários já sabiam como é que ela funcionava, mas nem para você usar esse discurso você consegue hoje. Porque nem isso o CRB consegue repetir. Porque se você tem aquela mecânica de, principalmente pelo lado direito, de um lateral que se torna o ponta, o extremo que fecha por dentro e
dialoga inclusive com o centroavante, e o trio que mais fazia isso com exatidão era Hereda, Mike e Anselmo Ramon, que era o começo da temporada do CRB e que eles tinham um entendimento. Por isso que eu sempre disse, você pode questionar o Mike ofensivamente, você pode questionar o Mike, numa consistência, mas você não pode deixar de reconhecer no Mike, taticamente, um cara importante e um cara que melhor dialoga com o Anselmo Ramon. Inclusive, dialoga melhor com o Anselmo do que o próprio Léo Pereira. Porque ele faz a mecânica correta naquele lado direito da equipe do CRB. E aí, até nisso, o CRB perdeu. Quando ele tira o Mike do time e opta por uma outra característica, por um jogador de explosão de velocidade, do 1 para 1, que é o Cleiton começa de um jeito, mas ele se perde, porque ele estreia sem o Hereda. E depois, no outro jogo, quando ele tem o Hereda, ele fica sem espaço, taticamente, dentro do time. Porque ele não faz a mecânica tão perfeita como o Mike faz. E aí, nesse sentido, o Hereda continua sendo um corredor muito forte, mas o Cleiton ocupa uma faixa dentro de campo que traz uma dificuldade para que o time desenvolva aquela mesma mecânica que ele estava acostumado. E comparando a isso, você tem outros jogadores que estão instáveis, que perdem rendimento e que atrapalham também a parte tática do time. Quando o Daniel traz o Wanderson para o time, você muda a característica do time, porque você não tem mais o alemão como um zagueiro construtor, como zagueiro que dá o bote, como zagueiro que acompanha o atacante, eh, sem que necessariamente ele chegue fazendo a falta. O alemão é um dos maiores ladrões de bola do time do CRB, e o CRB também perdeu isso. Então, você tem uma queda técnica, você tem mudanças de características de jogadores, porque, o Falcão cai de rendimento, mas também quando você vai para os números do Falcão, ele também diminuiu a capacidade de desarmes. E quem começa a ocupar esse espaço, esses números melhores, é o João Pedro. E pela falta da parte de intensidade do Falcão, que ele se destaca por isso. Ele não é tecnicamente um jogador de uma grande saída de bola, ele é um carimbador de bola. Ele gira de um lado para o outro, ele dá dinamismo, mas ele não é um cara construtor. O Daniel até usou ele em algumas partidas, com os 2 zagueiros abertos, ou com um zagueiro aberto, que normalmente era o alemão, com um lateral que tem mais qualidade para esse passe, que é o Hereda, mas o Hereda dá o passe e já se põe como uma opção para criar jogadas. E aí ele tinha, o Falcão para auxiliar nisso. Mas o Falcão não é um cara do passe diferente, do passe que você quebra linhas com o Falcão. Isso era mais fácil de acontecer com o próprio alemão. Então, nessa ideia, nessas mudanças que às vezes são mudanças sutis taticamente falando, mas que trazem para o resultado final, para o desempenho da equipe, muita dificuldade, muita dificuldade. Até você conseguir o encaixe de novo do zagueiro que está chegando, de quem é que vai fazer aquela função que o alemão fazia. "Ah, não tem mais o zagueiro, não tem mais essa qualidade".
Você viu que o Simon tentava fazer alguns passes desse? Se o Falcão perder o rendimento, você já tenta uma ligação mais direta para os 2 corredores, seja com o Formiga ou seja com o Hereda. O GG some em alguns jogos. Então, até no que o CRB era muito bom nos movimentos, nas mecânicas táticas criadas pelo Daniel, com características diferentes dos lados, um lado de arrasto com o Léo Pereira e com o Formiga segurando mais, o outro lado com muita intensidade, até com uma triangulação de Hereda, GG e de Mike, ou de Hereda vindo por dentro, o Mike um pouco mais aberto e o GG dobrando ali por dentro, para também ter a possibilidade do chute. Até isso que muita gente dizia: "Pô, mas o CRB tem jogadas marcadas, tem um movimento tático marcado, os adversários já perceberam". Nem isso o CRB consegue executar mais com a perfeição que ele executava. Então, dentro disso, e eu estou falando de um trabalho técnico, para quem começou a ouvir aqui a ideia, eu não vou elencar problemas que eu não tenho comprovação ou que eu não tenho informação. Porque isso é muito, não é feeling, não é percepção, isso é muito da vivência diária. E quem tem a vivência diária, eu não tenho, porque eu não vou no CRB. Então eu preciso me ater a fazer avaliações técnicas. E para mim, o grande problema do CRB hoje é o trio: físico, técnico e tático. Físico, porque o time não consegue ter mais a intensidade; técnico, porque muitos jogadores têm um momento de instabilidade na qualidade técnica; e tático, porque entendo que as mecânicas foram desmontadas e o Daniel, no meu modo de ver, em algumas situações, tem tido algumas dificuldades para corrigir problemas do CRB. Um exemplo, contra o Amazonas, com o CRB que foi engolido no primeiro tempo, eu imaginava que na volta o CRB iria ev evitar a sangria que aconteceu ao longo de todo o primeiro tempo, e que no segundo tempo, após controlar mais as ações e conter aquela sangria que foi o sistema defensivo não funcionar, aí se pensava: "Estabilizei? Ok, agora eu tenho como fazer as mudanças que vão me fazer, pelo menos, buscar o empate". Mas não foi isso que aconteceu. O CRB veio voltado logo diretamente para tentar ser mais agressivo, ofensivamente falando, desguarneceu do seu sistema defensivo, continuou com muita dificuldade e com 3 minutos tomou um gol de contra-ataque. E aí é muito difícil você, num time que você não consegue conter defensivamente, tá perdendo de 2-0 e tentar buscar o empate. Então isso eu coloco na conta do Daniel. Mas eu sempre digo, um treinador com toda a qualidade do trabalho que o Daniel tem, e que não precisa eu dizer repetidamente isso, porque mesmo quem não gosta do trabalho, ou mesmo quem acha que o trabalho está desgastado, ou acha que o Daniel tem que sair, ou coisas desse tipo, reconhece a qualidade do trabalho do treinador. Então, não há treinador no mundo que vá mudar o seu time para pior. Não há treinador no mundo que venha de 8 jogos sem vencer e que ele está confortável. A inquietação é muito grande, mas para você voltar a um ponto em que você estava, não é tão simples de encaixar de novo novas peças, um novo modelo, uma nova ideia, enfim.
Esse é o diagnóstico que eu tenho com o que eu vejo. Eu não posso falar do que eu não vejo. Agora, entendo que, do que eu vejo, ainda faltam peças nesse quebra-cabeça que pode ser justamente aquilo que eu não enxergo, porque não faz parte do dia a dia. Para mim é muito mais fácil vislumbrar aquilo que eu vejo no produto final, que é o jogo. E não no ambiente de treinamento, e não no ambiente de relacionamento, e não no ambiente de um desgaste, de uma insatisfação. Só que eu não posso colocar isso como uma impressão de algo que eu imagino que possa ter acontecido. Insisto, na hora que eu tiver uma informação concreta, está acontecendo isso no grupo. O Daniel perdeu a mão do grupo. O grupo já não respeita o Daniel. O grupo está insatisfeito porque o bicho de tal jogo não foi pago. E você tem dados concretos em relação a isso, ou você começa a fazer ligação de pontos e observam isso, obviamente que você vai incutir nesses 3 pilares, técnico, tático e físico, estes outros elementos. E aí você consegue fechar o quebra-cabeça. Mas que tem algo a mais e que a gente ainda não tem a percepção, sim. Porque por pior que o time do CRB tenha caído de rendimento, não há uma explicação lógica para o CRB ter caído tanto no seu rendimento do que a gente já viu o CRB jogar, apresentar as variações e as qualidades que os jogadores têm. E isso não cabe a mim, não cabe ao torcedor, cabe à direção do CRB, que tem que fazer esse diagnóstico, identificar e, em cima da identificação, corrigir. O problema é o Daniel, foi isso que a gente chegou ao cerne. Já conversamos com o Daniel e não conseguiu a correção, troca o treinador. O problema são alguns jogadores que caíram de rendimento. É, conversa, chama, não resolve, afasta. Mas é preciso que isso seja identificado, e isso é trabalho do futebol, do Thiago Paes, do Mário Marroquim como presidente e das pessoas que estão no dia a dia, para encontrar algo a mais. Ah, não tem algo a mais. Ok, então senta com todo mundo, tenta encontrar as soluções para esses pilares. O que é que esse time está precisando para recuperar aquela intensidade física que ele tinha? Precisamos de um trabalho direcionado para 15, 20 dias, que a gente vai recuperando esse grupo aos poucos. Ok, vamos trabalhar em cima disso. Jogadores que caíram de rendimento por quê? Não estão confortável no modelo de jogo, é uma instabilidade de uma fase? Ah, o problema tático. Daniel, por que ainda não chegaram as as soluções para esses problemas ou para entender o que o time deixou de fazer quando fazia até agora há pouco? Então essas cobranças, essas falas, essas ideias precisam ser encontradas. Insisto, eu preciso analisar o que eu vejo e não o que eu acho que possa acontecer. Quando eu tiver algo concreto, eu vou em cima do algo concreto que eu tenho. E o que eu tenho de concreto são esses pilares. Qualquer outra coisa, só de percepção, só de uma ideia, só de uma construção,
não me sinto à vontade para especular, porque eu não gostaria que pessoas especulassem sobre o meu trabalho. "Ô Alberto, você não faz boas lives. Eu acho que você não faz boas lives porque você não tem qualidade para fazê-lo". Você conhece as minhas dificuldades, o que eu faço de bom, o que eu ainda não faço de bom, o que falta ajustar. Então assim, "Ah, mas isso assim tem indícios disso". Só indícios dizem por que que eu não faço boas lives ou porque você não gosta do trabalho. Então, eu não posso, em cima de algo que eu imagino, ou do que eu faço um enlace, ou de que tem uma sinalização ali, de que sejam esses os problemas. E essa não é uma responsabilidade minha. Então eu preciso ser honesto com quem me vê, com quem assiste, com quem a gente dialoga. E é esperar, domingo já tem um jogo forte contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Eh, um jogo que uma Chapecoense que em casa tomou de 4-0 do Guarani, hoje já empatou um jogo com o Goiás, fora de casa e perdeu o pênalti, se não me engano, no finalzinho do jogo. Então é um campeonato muito parelho, mas efetivamente é um CRB que precisa encontrar soluções. E essas soluções encontradas que se transforme na mudança que o time precisa ter. É mudança de jogadores, é mudança de comportamento, é mudança de técnico, aquilo que for melhor para o CRB. Mas com as informações que tenho agora, hoje, nesse momento, não vejo no Daniel o maior culpado, apesar de entender que há erros em algumas situações. Nenhum técnico modifica time para piorar, porque ele está piorando o trabalho dele, né. Jogadores que já demonstraram qualidade não desaprendem de jogar futebol, não vou dizer que Anselmo Ramon não joga bola, que GG não tem capacidade, que Falcão não é um pitbull, não é um cão de guarda, alguma coisa aconteceu para que esses caras tenham diminuído a sua qualidade, a sua regularidade ao longo da temporada. E vamos ver de que forma o CRB vai sair desse atoleiro em que ele se colocou. Uma coisa é verdade, o alerta já foi, mas muito ligado. A luz amarela está piscando para todo mundo no CRB, que a diferença, que já foi de 12 pontos, ela caiu para 4, para a zona de rebaixamento. CRB é o 16º, o 17º, que é o primeiro time a cair de divisão, já está a 4 pontos do CRB, mesmo levando em consideração que o CRB ainda tem um jogo a menos em relação aos outros times.